Gravando 3, 2, 1, vai! Ia falar sobre o quê? O que é que eu vou falar nesse vídeo? Hoje, finalmente, a gente vai fazer o vídeo que todo mundo tem pedido, assim, nossa, a gente recebe várias mensagens, vários cantos, pelo Instagram, YouTube, nossa, em todo Spotify, canto, cara. Por correio aqui em casa, todo mundo querendo saber como... as pessoas, os seguidores pedindo. todo mundo querendo saber como a gente veio parar na França e hoje é esse vídeo, né? Bora lá, vamos contar um pouco da nossa história. Vamos lá. Cara, é legal, por que eu acho que é legal contar a história? Acho que é legal contar a história pra, tipo... Porque as pessoas se identificam com isso e além de meio que poder ser alguma motivação pra alguém que às vezes tem ideia de sair do Brasil, muito mais do que isso também pode meio que dar algum caminho das pedras, né? Baseado no caminho que a gente fez, outras pessoas podem seguir os mesmos passos e também conseguir sair do Brasil e morar na França, né? Então, pra quem busca esse objetivo, esse vídeo também pode ser legal justamente por isso, assim, né? É legal compartilhar nossa experiência com vocês. E espero que ajude também muitos de vocês, assim, que... né? Porque a gente tem focado muito em falar de temas e tal, mas a gente nunca parou ainda nesse canal aqui no YouTube e também no Instagram pra falar um pouco da gente, da nossa história, né? E sempre é legal, então a gente vai trazer isso hoje. Vamos lá, 3, 2, 1... Falando da nossa história. Cara, pra ser sincero, assim, começou, na verdade, começou por mim, né, Gi? Então... Pra vir pra fazer a primeira vez, digamos, vamos começar do começo, assim. A primeira vez a gente começou com a engenharia, então. Porque a engenharia é muito forte aqui na França e tanto eu como o Felipe somos engenheiros. Foi. A gente que vem lá do Ceará, lá da Universidade Federal do Ceará. Massa, galera do Ceará. O UFC, que é muito massa. Então, na verdade... No curso de engenharia lá. E lá você tinha vários programas de intercâmbio para a França, justamente porque a França, as universidades de engenharia são bem conceituadas e tinha vários programas de acordo entre a França e o Brasil. E a gente, eu acho que desde o começo, quando escolheu o curso de engenharia, já sabia que existia essa possibilidade. Não escolhemos engenharia por isso, claro, mas foi um atrativo também, já sabemos que tinha essa possibilidade e já teve essa vontade assim. Tinha esse negócio dentro de mim, assim, por algum motivo eu sempre gostei muito de língua estrangeira. O primeiro que eu aprendi foi inglês, eu aprendi muito cedo. O francês eu nunca tinha aprendido antes, mais novo. Mas quando eu entrei na engenharia, eu descobri que tinha essa possibilidade de vir pra França, eu me encantei, assim, eu falei, cara, quero muito ver a experiência no estrangeiro, internacional. E na época foi bem loucura, assim, porque ninguém que eu conhecia, na época, tinha realmente do meu ciclo próximo, tinha saído do Brasil pra morar no exterior, né? Sim, na época era bem raro, né? A gente entrou na UFC era bem raro, em 2010. Assim. A gente entrou em 2009, foi o nosso primeiro ano na UFC. A gente fez engenharia civil 2009, na Universidade, 2009, isso. Na Universidade Federal do Ceará. E a gente entrou, eu entrei, e assim que eu entrei eu soube que tinha um programa que chamava Duplo Diploma, acho que ele existe até hoje, que é um programa que é um convênio entre algumas universidades que tem no Brasil, tem o UFC, tem a USP, tem a Unicamp, tem a URGS, tem a PUC do Rio, algumas universidades do Brasil fazem parte desse programa, que é um convênio com um grupo de, que eles chamam umas École d'Ingénieur, a Grande École d'Ingénieur aqui da França, que é um grupo de École Centrale. Então tem esses Écoles Centrales, que chamam basicamente... que é um programa bem antigo, na verdade, né? Esse programa é bem antigo, assim, é bem antigo, mas ele é um pouco seletivo, assim, é meio difícil conseguir, você tem que desde o começo ser muito disciplinado para ter boas notas, porque tipo, você só consegue postular para ele se você tiver boa nota desde o começo do curso. O Felipe sempre foi nerd, tá? Ele passou o primeiro lugar no vestibular. Na primeira fase você foi o primeiro lugar. Tá, tudo bem. Na primeira fase. Classificação geral, ele já desceu um pouco na segunda fase. Ok, beleza. Nas específicas lá desceu, mas na primeira fase foi o primeiro lugar. Tá, okay. E aí, ficou com vergonha. Não, então, aí eu comecei a focar muito em estudar para passar nesse programa, para ter lá na UFC chama IRA, né? Em outras universidades chamam de CR, que tem que ter uma média muito alta para você, que é a média das suas disciplinas, né? E aí você postulava para esse negócio, no terceiro a seleção ocorria no quarto semestre. Se você fosse apto, você faria outra prova com um grupo de pessoas, com os concorrentes, né? E depois tinha várias fases. Segundo ano da faculdade. No quarto semestre. E aí depois tinha entrevista com a comissão seletiva da própria Universidade Federal do Ceará.
E depois vinha a comissão das écoles para escolher entrevistar a galera, entrevistar mesmo ou em inglês ou em francês, né? Porque eles faziam assim. E esse convênio com essas écoles centrais que eles chamam, tem o grupo de écoles centrais existe, École Centrale de Paris, de Lyon, de Marseille, de Nantes e de Lille. Não sei nenhuma. E elas são muito bem consideradas na França, então era bem interessante. E o atrativo desse programa é que no final você tinha 2 diplomas, o diploma da engenharia do Brasil e também o diploma de engenharia de francês, o programa de 2 anos. Aí eu fiz, postulei, consegui passar. E em universidades que é difícil até por francês entrar, né? O francês que vai entrar nessa universidade aqui tem ele passa por um concurso bem difícil. Bem difícil, assim, que eles chamam de prepar. Prepar, e depois tem um curso no final do prepar, né? E o Felipe passaria já depois desse concurso, assim, não pegando essa fase seletiva dos franceses, que todos os franceses passam para entrar nessa universidade. Aí eu consegui passar, isso foi no meu 4º semestre de faculdade, que foi tipo, 2011? Assim, decora a seleção, foi em 2011, ou sobre o resultado, né? Eu lembro, a gente já era namorado nessa época e a gente era aquele casal bem fofinho que vivia grudado o tempo todo na faculdade. E muitos, assim, amigos chegaram. Eu, na época, não fiz a seleção. Na verdade, eu acho que eu nem tinha o IRA mínimo pra passar. Eu tinha algo próximo disso, mas não tinha o IRA mínimo pra tentar fazer a seleção, que era 8 IRA, né? Eu acho que eu tinha 7.8, 7.9, alguma coisa assim. E aí o Felipe fez a seleção e eu não, e o pessoal ficava dizendo, tu tá torcendo pra que ele vá ou pra que ele fique? Claro que eu tô torcendo pra ele vá, eu quero o melhor pra ele, assim. E depois ele passou, né? Já vai contar, assim, né? Aí eu passei, eu descobri que eu passei logo no final de 2010, se não me engano, tipo assim, no mesmo 4º semestre ele já sabia indicar. Aí começou em 2011, eu sabia que eu tinha que ir e chegar em agosto. Já chegaria no final de agosto, comecei em setembro, que esse é meu primeiro semestre na École Centrale de Lyon. Lyon, que é uma cidade muito bacana, muito legal. Né, Felipe? Muito legal. E aí, estudante, foi loucura, boêmio também, é bem legal ver. A cidade é bem legal. Lyon tem tudo, assim, pra quem deseja conhecer, deseja fazer um intercâmbio lá. Muito legal. Vale demais a pena. Foco na história. E aí, eu fui pra Lyon. Me cortou aqui. Aí fui pra Lyon e tal. E nessa época eu achava também que ia ficar 2 anos longe da Gi, né? Eu achava, poxa, eu ia ficar lá 2 anos longe de todo mundo, assim. Nem se eu ia voltar pro Brasil de férias em algum momento, porque a passagem era cara na época, pô, não tinha nem emprego nem nada. E é pra gente falar também que tinha a bolsa do banco. E também não tinha nenhuma família rica, né? A família normal, assim. Então, consegui uma bolsa, não consegui as bolsas mais top que tinha, mas consegui uma bolsa que era no Banco Nordeste, que ajudou muito, assim. Então, eu estou muito com a galera. E aí, beleza. E aí fui, achei que fosse passar 2 anos, passei os 2 anos também, só que foi legal que eu achei que ia passar 2 anos longe da Gigi, né? Mas aí a Gigi conseguiu, depois de 1 ano. Na verdade, assim, agora eu vou contar a minha história também, certo? Misturado. Quando eu fiz o curso de engenharia, eu já me encantei com os programas, assim, independente do Felipe, eu queria também participar dos programas de vir pra França. E aí tinha um programa também que chamava Braftec, que eu conhecia também, logo antes de entrar no curso de engenharia, já conhecia esse programa que eu queria fazer, que era 1 ano na França. E com a bolsa de estudo, pago, enfim. E ele era menos seletivo também que o duplo diploma, assim. Tinha uma seleção também pesada, você fazia entrevista em francês e em português também. Tinha que ter o nível B2 de francês. Se não me engano era isso. A gente fazia uma prova e tinha que passar no nível B2 de francês. Então, tinha esse interesse, mas meio que durante a faculdade, o primeiro ano, eu meio que esqueci, assim, não ficou tão em voga. Quando foi no 2º ano que o Felipe foi, no 4º semestre que o Felipe foi, o desejo ainda voltou com ainda mais força de participar de um programa de intercâmbio assim, né? E vários colegas meus nessa época, em 2012, começou a ter muitos programas do governo de bolsa pra ir pra fora, então muita gente começou a se interessar. Foi que teve aquela leva do Sem Fronteiras, né? Isso, na mesma época tinha já o Braftec, que já era um programa antigo, mas na mesma época começou a surgir várias bolsas do programa Sem Fronteiras, então todos os meus amigos do meu ciclo de amizade estavam fazendo seleção pra vir morar na França. E muita gente veio, assim, da nossa classe, né? Pra fazer intercâmbio, é verdade. Muita gente veio, assim. Foi bem legal. E foi legal. Quando eu cheguei, eu não sabia nada. Assim, eu tinha feito um semestre só no curso de línguas lá em Fortaleza de francês. Cheguei sabendo muito pouco.
Mas se você tiver uma situação parecida, vem assim, cara, porque na École, posso falar pela École que eu estudei, no duplo diploma eles têm aulas focalizadas para o estrangeiro assim que eles chegam, 4 ou 6 horas por semanais. E se você se aplicar, você aprende rápido. Você falando lá todo dia com a galera na École, você aprende rápido. Não consegui aprender rápido também na École. Não, uma vez que você tá inserido no país, você aprende muito mais rápido. Cara, a curva é absurda, assim, comparado com nem um curso. Assim, você tá realmente imerso e rapidinho você aprende, assim. E eu só fiz a prova, mas era uma prova muito simples, tá? Não foi nem um pouco complicado. Meu nível de francês na época era muito básico mesmo. E eu fiz a prova, na época, como eu tava falando, eu fiz a seleção pro Braftec e fiz a seleção pro Ciências Sem Fronteiras. Eram dois processos diferentes, eu lancei pros dois. E aí, pro Braftec eu passei uma bolsa pra ir pra Marseille, que é no sul da França. É verdade, eu sou pra Marseille. Isso, eu nem lembro mais a história. Então, que é no sul da França, já mais próximo de Lyon, relativamente próximo de Lyon. Entre aspas. E a cidade tem praia, também uma cidade grande, bonita, enfim. E eu passei, na mesma época, pelo programa do Ciências Sem Fronteiras. Pra o Havre, que é outra cidade. Que era outra cidade, que era Le Havre, que também é uma cidade com praia e tudo, mas ela fica no norte da França. Então, ou vinha pro sul da França, que é mais calor, verão, ou ia lá pro norte da França, que já é mais frio, inverno, chove mais, né? Então, no começo eu tava, assim, querendo ficar mais empolgada pra vir pra Marseille. Na época, como eram 2 programas, e o Ciências Sem Fronteiras, ele era um programa novo, eles tinham a exigência que você priorizasse a bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Sim. Isso foi uma exigência do governo na época. Então, se você passasse nos 2, você teria que ir obrigatoriamente pela bolsa de Ciências Sem Fronteiras. Teve algumas pessoas que recorreram, entraram na justiça querendo brigar pra ir pra outra cidade. Enfim, eu e os meus amigos, eu tive vários amigos que passou junto comigo pro Havre. Então pra mim foi motivador ir pro Havre junto com eles, que já tinha um círculo de amizades que ia pra lá. E a gente foi junto, assim, a gente foi no avião junto, a gente fez todo o processo junto. A seleção a gente se preparou junto. Então receber a resposta, você foi aceito pra ir pro Havre junto com os amigos. Eu não queria brigar mais por nada pra ir escolher cidade nenhuma. Se eles estavam dizendo que tinha que priorizar o Havre, eu fui pro Havre. E foi maravilhoso. E os meus amigos todos foram comigo também. E aí, cara, a gente ficou lá. Daí isso foi... Então, a gente passou um ano longe, namorando na distância mesmo, que foi 2011 até 2012. Porque o ano letivo aqui na França é assim, né? Começa em setembro de um ano e termina em junho do outro. Então, setembro de 2011 até junho de 2012 eu fiquei sozinho aqui. E aí a gente chegou logo no verão de 2012, né? E a gente ficou... assim, junto entre aspas, né? Porque eu morava em Lyon, no norte da França, é bem longe, assim, tem uma distância. Assim, é longe, cara, na verdade a gente tinha vidas bem independentes, assim. Eu estudando na minha universidade, fazendo estágio, com os meus amigos brasileiros que estavam fazendo intercâmbio no Havre, enquanto o Felipe tinha um ciclo de amizade dele, em Lyon, eu morava em República, eu morava num apartamento, que é o apartamento do Cruz, que é bem conhecido aqui na França pra quem faz intercâmbio, que é um apartamento pra quem faz intercâmbio mesmo, pra estudante, assim. E aí todos os amigos brasileiros iam pra esse mesmo local, era um condomínio e todos ficaram no mesmo local, assim, então... E era quarto de estudante, né, um estúdio, assim. E daí, tipo, a distância em si de Lyon pro Havre é 600 km, acho que é em volta de 650 km, mas tinha um trem, que é o trem-bala que vai de Lyon pro Paris e depois pro Havre, até o Havre não é trem-bala, mas enfim, no total dá umas 4 horas e meia de viagem, se não me engano. Dá umas 4 horas de viagem no total, que é 2 horas de Lyon a Paris, 2 horas normal, linha de velocidade normal entre Paris e Havre. Mas a gente se viu uma vez no mês, assim, tinha um feriado, eu ia vê-la, ou então um feriado, no seguinte você ia pra Lyon, então a gente fazia isso, a gente conseguiu se vê bastante. Aí quando... Vale dizer que aqui na França, a cada 2 meses, assim, 1 mês e meio, sempre tem as férias da estação, tem feriado, tem uma semana de férias. Como a gente era estudante, não trabalhava ainda, todos esses feriados, assim, essas férias, a gente viajava. Ou eu ia muito pra Lyon, né?
Eu lembro que eu peguei fama, assim, dos meus amigos brasileiros. Por que vocês não se encontram em outro lugar pra conhecer outros lugares? Eu sempre ia pra Lyon, todos os feriados estavam indo pra Lyon. De lá a gente saía pra outra cidade. Viajava. Viajava, fazer outras coisas, mas sempre eu ia pra Lyon. Ou o Felipe também, de vez em quando ele veio pro Havre, mas eu ainda ia mais pra Lyon do que ele pro Havre. E aí, cara, ficamos. Eu no final do período, você tem que conseguir um estágio. Eu consegui, e daí é quando você começa a aplicar o estágio do final do segundo ano, no caso da quem faz duplo diploma na Central, né? E aí eu fiz um estágio de 3 meses, numa empresa que eu gostei muito mesmo na época. Eu também fiz estágio. A gente também fez um estágio, não foi, Gi? Só que foi menos tempo, não foi? Porque o meu era o M1. O M1 é o primeiro ano do mestrado daqui, só que na verdade é como se equivalesse ao 4º ano de engenharia civil no Brasil, certo? E no final desse ano você tem que fazer um estágio de 2 meses. Então foi o que eu fiz. Foi. Vale lembrar também dizer que... Mas é um estágio de 2 meses assim, integral, você não tem curso nesse período. Não, então, mas eu queria dizer, vale lembrar também que os estágios aqui, eles são como se fosse um trabalho full time. Não é tipo, você estuda de manhã e vai trabalhar estágio à tarde. É tipo, você não tem mais aula e você só trabalha. Você faz estágio assim, é tempo integral. Você tem Enfim. Entra mesmo dentro da empresa, assim, tem uma integração isso é legal pra caramba, bem forte, assim. E, cara, daí isso foi em 2013, terminamos os estágios, fizemos nossa última viagem, e aí eu fui pro Brasil, né? Como na época você... Ele me pediu em noivado na última viagem. Foi. E aqui eu vou deixar um recado. Fica preto e branco aí, dito aí. Pra todo mundo que disse, na época quando a gente tava namorando à distância, muita gente chegava pra mim, a gente tava namorando à distância e eu tava muito tranquila, eu tava fazendo os meus planos também lá em Fortaleza, enquanto o Felipe tava em Lyon, e eu tinha muita confiança no Felipe, a gente sempre se falava na época por Skype, mas enfim, chegava muita gente pra mim e me falava, namorar à distância não dá certo, não, acabou. Com certeza ele tá te traindo lá. Não dá certo. Isso aqui vai um recado agora. Depois de quantos anos, Felipe? 10 anos. Depois de mais de 10 anos, a gente tá ainda firme e forte, casados agora. É verdade, eu não traí. E sobrevivemos o namoro à distância firme e forte. É isso aí, bom. Fim do recado. A gente voltou pro Brasil, a gente voltou noivo, inclusive eu tinha pedido sem noivado, né, antes de voltar pro Brasil, na Itália. E eu tinha que voltar porque quem faz duplo diploma tem que fazer o último ano no Brasil e se formar no Brasil. Esse é um dos critérios do programa, então você faria o resto do curso no Brasil. Aí fiz, no total você faz 6 anos de graduação quando você faz o diploma. E aí depois me formei, aí ganho o diploma quando você se forma. A gente também se formou, a gente começou a trabalhar no Brasil. Agora o meu, eu não ganhei o diploma francês. Só que engenharia, isso é um recado que eu dou, assim, engenharia... Um bom recado. Para quem vem trabalhar na França, por exemplo, você tem um diploma de engenharia, é muito fácil você conseguir um emprego aqui com um diploma do Brasil. Para engenheiro, isso é importante porque para as outras profissões nem sempre é assim. A área da saúde é muito rara, é muito fechado. Não tem vale. Que fazer um curso aqui. Você tem que... A área, sei lá, de direito, as leis são completamente diferentes. Então você tem que fazer um curso aqui. Enquanto que na engenharia, com o meu diploma do Brasil, eu consegui facilmente um emprego aqui. Não tô dizendo que foi a coisa mais fácil do mundo, mas é possível. Com o diploma do Brasil, com seu intercâmbio de um ano aqui, você consegue realmente mostrar um valor e ter um emprego. Se você falar francês bem... Sendo engenheiro, aqui na França tá um período que tem muitas vagas para engenharia. Então, se você falar francês, ou se você tiver um projeto de vir para estudar francês, investir no francês primeiro e depois postular para trabalhar aqui, você consegue, assim, não é impossível, assim, pode ser, é mais difícil. Claro, mas comparado às outras profissões como medicina, direito... Não, é porque nem dá, porque em medicina tem que fazer outra especialização, outra parada. Mas é porque da engenharia também, o legal... É legal essa questão de você ter estudado antes aqui, porque eles conseguem ter uma referência. Porque se você tiver só o diploma brasileiro também, ele vai dizer, cara, eles nunca ouviram falar em UFC, eles nunca ouviram falar em USP, nunca ouviram falar em Unicamp, eles não sabem. Então eles vão, tipo assim, pra eles... Você não tem a referência numa seleção em comparação você não tem, aí você já tá postulando de fora. Então é legal quando você pelo menos tem nem que seja um ano de intercâmbio, já ajuda muito depois você conseguir um trampo aqui, né? Ou um ano, por exemplo, dá uma situação pra uma pessoa que quer vir pra cá.
certo? E ela já tem um diploma lá do Brasil. Faz 1 ano de mestrado aqui, que é o M2, você consegue fazer, e depois você vai postular para as empresas. Mas é legal ter essa questão de fazer também uma parte aqui na França, porque eles dão muita importância às universidades daqui também. Enfim, aí a gente começou a trabalhar lá, eu comecei a trabalhar lá, a gente fez mestrado lá, não foi, Gi? Sim, eu era professora e fiz mestrado de geotecnia no Brasil, que foi bem interessante. Eu comecei a trabalhar também lá, mas não na engenharia, porque na engenharia estava bem ruim naquela época, assim, em 2014, eu me formei em 2014, a gente se formou em 2014, né? E estava bem ruim naquela época, foi em outra área, mas em questão de gestão. A questão é que a gente meio que começou a fazer nossa vida lá, assim, então, tipo, eu tinha muito gostado do meu período na França, gostei muito de viver a cultura francesa naquela época, mas acabou que a gente foi ficando no Brasil e meio que cada vez mais eu deixava de lado o plano de voltar pra França, assim. Então, em 2016... Não tinha um plano, claro. Não tinha um plano, não tinha um plano, claro, de voltar pra França. Não existia esse plano. Em 2016 a gente casou em Fortaleza. Sim, foi um ano muito legal. Foi muito legal, a gente casou, fez a festa. E aí a gente, de fato, a gente começou a realmente morar lá, ter o nosso AP, ter tudo. Montamos a nossa casinha, lá. Mobiliamos tudo e moramos 1 ano sozinhos, né, como casados no Brasil. Tocando nossa vida normal, como se a gente realmente estivesse ficando no Brasil. Mas assim, eu tinha sempre um desejo dentro de mim, escondido, sei lá o que, submerso, de voltar pra França, de ter uma experiência, não necessariamente de morar a vida toda, mas pelo menos dizer, cara, eu queria pelo menos passar um período bom ainda na França, voltar, passar uns 3, 5 anos, algo do tipo, porque eu tinha sentido que o duplo diploma tinha nos feito um esforço muito grande, porque é muito difícil o duplo diploma. Quem faz, assim, quem quer fazer, não vou mentir, assim, a seleção é difícil, mas o mais difícil em si do duplo diploma é na École, porque, cara, na École é barril, assim, o negócio é pegada mesmo, assim. Barril. Não é brincadeira, é treta, é tenso, assim, dá pra entender, pô, o negócio é tenso. Principalmente, assim, o primeiro ano, né, o primeiro ano ele exige muito do aluno, assim, e a matemática francesa, bom, enfim, não quero entrar nos detalhes, mas enfim, eu queria, e como eu tinha esse tipo de problema que era muito difícil conseguir, eu disse, cara, eu tenho que também, eu meio que senti uma dívida interna minha de aproveitar melhor isso, mas assim, nesse momento, em 2016, quando a gente casou, eu tava muito submerso nesse desejo, assim, até eu não estranhava tanto, mas toda vez que eu via um filme que se passava na França ou na Europa, eu ficava, poxa, eu podia voltar, né, cara, eu tenho um diploma francês de engenharia, que eu batalhei pra ter, eu não tô usando, tá aqui na minha gaveta, não tô fazendo nada com ele, eu tô desperdiçando uma chance, assim, de voltar. Na época que a engenharia tava ruim no Brasil, aí eu tinha um contato ainda da empresa que eu tinha feito estágio, e eu tinha deixado uma imagem muito boa, tinham gostado de mim, e eu tinha um contato do meu ex-chefe, e aí, cara, eu disse, vou mandar um e-mail pra ele, perguntando como estão as coisas lá, se tem alguma oportunidade. Você mandou um e-mail pra ele perguntando se tinha oportunidade no Brasil, porque era uma empresa multinacional. Não, mas foi o primeiro contato que você teve foi perguntando se tinha vaga em São Paulo. Pelo menos São Paulo, porque aí, pelo menos, quando você tá inserido na empresa, é mais fácil depois você já mudar, né? Porque eu imaginei, na minha cabeça eu disse, pode ser mais fácil aqui pra depois já pensando em depois pedir pra ir pra França. E aí, vez ou outra, várias vezes ele dizia, por enquanto não, nada e tal. E aí, mas eu continuava com aquilo no meu coração e tal. E aí teve uma vez, depois que um dia que eu fui ver um filme, acho que eu vi um 007 que tinha saído, tinha umas cenas na França, nem lembro direito, cara. Aí depois do filme eu mandei um e-mail, assim, vou mandar esse e-mail aqui. Aí mandei, aí ele encaminhou pra outra pessoa e aí tinha uma das pessoas da empresa que estava viajando pelo Brasil, que estava justamente por Fortaleza, por ter algumas reuniões lá com a Secretaria de Infraestrutura, e o cara me respondeu no e-mail, eu posso marcar uma entrevista contigo, tô em Fortaleza, tô indo pra Fortaleza. Não, essa história é muito hilária, pra você ver como as coisas, quando tem que acontecer, elas acontecem também, certo? Porque o Felipe mandou um e-mail pro cara e o cara respondeu, eu tô em Fortaleza amanhã. Foi bem louco. Como, gente? Foi bem louco. E aí... Muito doido. É verdade. E aí eu falei, vamos. Aí ele me entrevistou, falou que tinha oportunidade na França, que tinha um projeto novo começando na França, projeto de engenharia, no setor de transportes. E eu achei muito legal o projeto e eu falei, quero sim. Aí fiz a entrevista, ele gostou de mim também bastante. E ele falou, deu uma resposta, ele depois me deu uma resposta, botou em contato com as pessoas, os líderes do projeto aqui na França, fiz um Skype com eles para me entrevistar.
Foi um processo que demorou foi longo. muito tempo, tá? A gente, tipo assim, passou por várias fases. A gente ficou mega empolgado. Vamos pra França, vai dar muito certo. E aí depois, tipo, não, os caras já esqueceram de tudo. Eles nem respondem mais seu e-mail. Vamos desistir, não vamos mais pensar nisso. E aí depois volta de novo com contato. Gente, verdade. Mas aí no final deu tudo certo. E aí chegou a hora que ele falou: Felipe, você foi aprovado, e aí vou fazer as malas e ir. Aí eu, nossa, que loucura, velho, deixar tudo aqui, vamos lá. Mas na hora que eu falei pra Gi, porque a gente tava seguindo tudo, muito ansioso, né? E aí depois, veio o resultado, falou: Felipe, você foi aprovado, começando a digitar. Eu falei: nossa, cara, que loucura, assim, vamos ter que vender tudo na casa. A gente não tinha comprado, tinha alugado, mas pelo menos tinha vendido todos os móveis, né? Todos os móveis, se desfaz de tudo. E deu uma doida na nossa cabeça, porque na época a gente podia ter guardado muita coisa também nas casas dos nossos pais, sei lá, assim, mas a gente deu uma pira. Se desfez de tudo, se desfazer assim, de tudo. Foi. Livros, sei lá, lembranças, assim, a gente se desfez de tudo, assim. Foi. E aí eu voltei pra França, voltei em agosto de 2017, ou seja, eu fiquei em 2014 até 2017 no Brasil, e em agosto voltei pra cá, pra França. E depois você veio, né, Gi? Você veio comigo em dezembro, porque meio que eu vim pra cá em 2017, cheguei em agosto, Eu vim primeiro, porque tava precisando muito do projeto de mim, que eu começasse, só que a Gi tinha que terminar o mestrado dela no Brasil, né, Gi? E daí eu tava dando aula, então eu precisava terminar o ano letivo. E eu precisava chegar em dezembro, eu precisava defender a minha dissertação pra terminar o meu mestrado e vir pra cá já com o meu diploma de mestrado. Aí a gente falou, cara, a única solução é eu ir na frente. Bom que eu já sinto um pouco mais como é que vai, sei lá. Já tinha passado um ano distante, né? Agora passou 3 meses como casado, rapidinho, vai. Aí, cara, comecei a preparar as coisas, comecei a ver como é que seria o apartamento, o que a gente faria. E aí gostei muito também da empresa já e falei: Gi, é isso aqui mesmo, cara. Vamos. Foi meio que um teste, assim. Foi meio que um teste pra sentir, né? Até que quando você veio, você não foi de mudança, assim. Levou uma malinha, foi só assim mesmo. Pra sentir mesmo, então. Isso. Mas aí adorei tudo lá, o projeto, a empresa. E aí eu falei, quero mesmo que eu estagiei, mas enfim, é outro contexto, né? Como engenheiro é diferente, eu adorei também. Um projeto super bacana, que é o projeto do metrô do Grand Paris. Que é um projeto de uma nova linha de metrô aqui. Enfim, e aí eu voltei, peguei, literalmente, vamos embora, e em dezembro a gente foi, né? Depois que você defendeu o mestrado. Sim. E a gente voltou e chegou aqui de vez mesmo, em dezembro de 2017. E aí foi quando, de fato, a gente realmente começou a nossa segunda vida. A gente passou o Natal sozinho. Nossa, aquele Natal foi tão triste. Foi triste, que a gente chegou bem, tipo assim, em dezembro, e ficou Natal sozinho, mas faz parte. No hotel. Nossa. Nem tudo são flores, viu? Às vezes quando sai do Brasil tem momentos assim, gente, que você fica na bad. Não, fala sério, o começo de adaptação é muito difícil, assim. Ainda mais pra mim, porque, tipo, no começo eu não vim com um emprego garantido. Então, o começo de adaptação pra mim foi muito difícil, porque eu saí de uma situação onde eu tava bem... sei lá. Sim, então seu emprego, tava tudo, com meu emprego, vida, onde eu gostava, próximo da minha família, enfim, numa situação estável. E aí eu vim com tudo novo, sem conhecer muita gente, sem emprego. Então, pra mim, no começo foi muito difícil, assim, não foi fácil. Exatamente, né? Até se adaptar. Mas, assim, eu acho que o segredo é, tipo, se sentir forte. Eu acho que eu criei forças de onde eu não tinha, assim, e me sentindo forte, confiando em Deus, confiando que tudo ia dar certo, em mim mesma também, e nas minhas capacidades. E aí comecei a postular pra empresa, comecei a ir atrás de trabalhar, e hoje estou aí trabalhando, tá eu e o Felipe trabalhando na área. E aí a gente, no começo, exatamente, no começo eu trabalhava, foi difícil esse período justamente de você reaprender o francês. Isso, que vale dizer, tipo, a língua francesa, a gente veio numa época de estudante, era totalmente diferente de uma época de trabalho, assim. Na época de estudante eu convivia muito com os brasileiros, então assim, eu falava francês porque meus cursos eram todos em francês, mas depois eu voltei pro Brasil, passei 5 anos sem falar nada em francês, sem escutar uma música, sem fazer menos de 5 anos, mas sim, é um período, tipo, 3 anos, né?
Foi mais 5 3, anos? 4 anos. Ah, não, de 2013 a 2017. 2013 a 2017. 4 anos. 4 anos. Enfim, então eu esqueci muita coisa. Então foi um período de reaprendizado do francês e da língua. E também pra poder fazer novas amizades, aqui tudo era muito novo. E o mais difícil também é achar emprego, né? Assim, tipo, como você ainda não tinha emprego... A primeira dificuldade é achar apartamento em Paris, na verdade. Isso é difícil porque pra caramba. A gente passou um bom tempo em hotel. Paris tem uma demanda muito grande de pessoas que querem alugar apartamento, assim. Então, e pouca oferta. Então é muito difícil achar apartamento. Você acha um apartamento, normalmente era muito pequeno. Enfim, é difícil. Então, até a gente achar apartamento, a gente conseguir emprego, é a parte mais difícil. Quando você chega realmente, até você assistir em casa, mas aí deu certo, a gente conseguiu emprego na área dela. Então hoje a gente tá... Hoje eu tô no escritório de geotecnia, que é justamente a área que eu fiz o meu mestrado, né, para estudos de fundação. Então o mestrado que eu fiz no Brasil, ele contou muito aqui também. E é isso, então já vai fazer próximo 3 anos e meio que a gente tá aqui. E é isso. Eu acho que hoje, assim, eu posso dizer tranquilamente que a gente tá bem adaptado, assim. Com certeza. Eu sinto falta do Brasil, tipo, da família, dos amigos, mas a gente tem amigos aqui, a gente conhece franceses que somos próximos mesmo no trabalho. Eu consegui me adaptar bem, assim, no começo não é fácil, porque os franceses também, eles não são uma pessoa que vão te integrar, você que tem que entrar dentro do grupo deles, eles não vão fazer esforço pra te buscar e te integrar dentro do grupo. Então, no começo é difícil, mas depois que você se adapta... Depois que você conseguir achar o espaço no trabalho e no meio social, demora, assim, não é fácil, mas persistindo dá certo e hoje está muito bem adaptado, né, Gigi? E não ter medo, assim, isso. Acho que é confiar em você e não ter medo, assim, não ter medo de falar, fala errado no começo mesmo. Fala errado mesmo. E é isso, acho que espero que a nossa história, enfim, sirva de inspiração, então pelo menos de pouquinho de dicas de como você pode tirar o caminho das pedras para vir, principalmente se você estiver também numa situação parecida, ou estando de engenharia, ou alguém que está, enfim, assim, falando de engenharia, ou já tenha feito intercâmbio, mesmo em outra área também. Beleza? Senão fica muito longo, mas é isso. Valeu, galera. Fica atento aos próximos vídeos. Eu fiz um vídeo de pijama, gente. Valeu, galera. Valeu, obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.